como eu pedi uma palavra, né, na madrugada, e o Senhor me deu que se as pessoas estão comemorando Jesus, vamos falar de Jesus, vamos falar do nascimento de Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado e interessante. Eu estava estudando na madrugada sobre, né, esse nascimento de Jesus, essa comemoração aí que as pessoas vão fazer, né, sem ter Jesus no seu coração. Jesus é o perdão, Jesus é a salvação, Jesus é a vida eterna, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é aquele que nos levará ao Pai, Jesus é o nosso intercessor, Ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Espírito Santo de Deus, nosso intercessor, nosso amigo, nosso ajudador, intercede por cada vida, meu Deus, que está aqui. Ô Senhor Jesus, que essas vidas possam ter entendimento do que verdadeiramente é o nascimento de Cristo. O que aconteceu nesse nascimento? Ele veio para nos salvar, ele veio para salvar os perdidos, ele veio para curar os enfermos, ele veio, Senhor, para nos tirarmos das trevas para a luz, Senhor. Oh Deus amado, move tuas mãos e dá a vitória nessa madrugada, em nome de Jesus. Vamos aqui para a palavra que está em Lucas capítulo 1, no versículo 26. Que o Senhor nos mostre a maravilha dele, que você seja curado pela palavra de Deus, que você seja liberto pela palavra de Deus, que nós sejamos libertos, sejamos salvos. A palavra de Deus nos salva todos os dias, a palavra de Deus nos limpa todos os dias, a palavra de Deus nos santifica. Vamos ver a maravilha de Deus na sua santa palavra, anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. Preste atenção, por esses dias foi pregoada a palavra que falava, né, sobre o filho de Davi, e aqui vai falar por que ele foi chamado filho de Davi. Preste atenção. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. José era da casa de Davi. Então, Jesus, ele nasceu na terra como essa linhagem de Davi. Preste atenção. E o nome da virgem era Maria. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Olha que, gente, que dia maravilhoso, né? Maria estava sendo preparada para casar com José. Ela ainda não tinha casado com José. Maria era pura, era virgem, não tinha conhecido homem nenhum. E o que aconteceu? O anjo chega com Maria e diz para ela, olha o que ele fala disso. Gente, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha aí, gente. A gente tem achado graças diante de Deus? Como é que Deus tem visto você, tem me visto? Porque ele olhou para Maria e viu e achou graça nela, recebia a adoração dela, via a vida que Maria vivia, via o comportamento, o exemplo de Maria como jovem, né? E olha só, e ele continua aqui: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus foi escolhido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, né? O anjo veio, falou para Maria que ela teria um filho e falou qual era o nome desse filho. Olha só, gente, tudo na direção de Deus, tudo segundo a vontade de Deus. E aí, o que aconteceu? Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ão os nomes de Jesus. Esse será grande. Eu estava estudando aqui essa palavra agora na madrugada. Aí veio essa parte aqui. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha aí.
Por isso que o cego de Jericó, ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso que a mulher cananeia, de Ciro Sidom, né? Ela também falou, mas é bom que dê, mas é bom que os cachorrinhos comam da migalha dos seus senhores. E disse, né, que ele era o filho de Davi, que ele tivesse misericórdia, né? Ela chamou ele de filho de Davi. E louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por quê? Porque ele era esse que veio com a promessa que o Senhor deu a Davi. Então, o anjo continua falando aqui com Maria, que ele seria grande, gente. Aí, se nós olharmos para a história de Jesus, ele não foi grande aos olhos humanos, mas ele era grande aos olhos espirituais. Ele veio com o poder de Deus, ele veio com a autoridade de Deus. Ele veio para vencer, né? Para vencer o inferno, para vencer a morte. A morte representa o inferno, né, gente? Para aqueles que não estão em Cristo Jesus, ele veio para vencer o pecado. Por que que Jesus era grande na terra? Porque ele venceu o pecado. E aqui vem, e ele fala: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Eram poucos que sabiam, reconheciam que ele era filho de Deus. Os sacerdotes diziam que ele não era filho de Deus. Os sacerdotes diziam que ele blasfemava a gente. Os sacerdotes, os líderes religiosos que vão aí comemorar Jesus, são esses mesmos que continuam ainda blasfemando, que continuam ensinando aos outros o falso nascimento, uma falsa data, uma comemoração que Jesus quer o quê? Ele quer estar na nossa vida, ele não quer essa comemoração, ele quer ser adorado, ele quer ser adorado no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Louvado seja Deus. Presta atenção, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, o reino de Cristo não tem fim, gente. Ele pode ter vindo como homem na terra, foi tirado a sua vida. O que aconteceu? Ele ressuscitou o terceiro dia, voltou para o Pai, mas ele continua reinando. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vive eternamente. Ele não morreu, ele está vivo. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele quer viver no teu coração. Ele quer viver no meu coração. Ele quer estar presente na tua vida. Não hoje, né? De 24 para 25. Ele quer estar presente na tua vida todos os dias. Pessoas que vão lembrar que Jesus nasceu no dia, nessa data, que nem sequer nasceu nessa data, mas tem pessoas que não querem Jesus no seu coração, não querem Jesus na sua vida, não querem seguir a Jesus, mas vão comemorar esse Natal. Vão comemorar com comidas e bebidas, vão até orar, vão até louvar para Ele, mas não estão ainda deixando que Ele nasça nos corações. Por isso que o amor está se esfriando. Em vez de Jesus permanecer no coração dessas pessoas, o que elas estão fazendo? Estão tirando Jesus do seu coração. Quando o amor se esfria, gente, é porque eles estão tirando Jesus do seu coração. E Jesus, ele quer permanecer na tua vida, ele quer permanecer na tua casa, ele quer permanecer, louvado seja Deus, contigo até a consumação do século. Conosco, como ele disse, né? Estarei convosco até a consumação do século. Louvado seja Deus, mas nós estamos com Ele. Nós estamos com Ele, louvado seja Deus. Um povo que comemora o nascimento de Jesus com uma árvore de Natal ilusória, com pisca-pisca, com luzes. As pessoas dizem, não, vamos colocar o pisca-pisca porque vai iluminar a cidade. Vocês já viram? Não, vai iluminar. Eles querem colocar essas luzes materiais, né?
achando que vai iluminar a cidade. Sabe o que ilumina a cidade, gente? É os teus joelhos dobrados na presença de Deus. Sabe o que ilumina a tua casa? É os teus joelhos dobrados na presença de Deus. Não é essa árvore de Natal ligada, né? No mês todo de dezembro. Uns vão tirar depois do dia de Reis, né? Eu lembro porque a minha mãe tinha árvore de Natal. A minha mãe tinha árvore de Natal e todo final do ano eu arrumava a árvore de Natal da minha mãe. Eu não tinha árvore de Natal na minha casa, mas a minha mãe tinha e eu respeitava a minha mãe. E ela dizia: não, só vamos tirar depois do Dia do Reis. Ela conhecia ali, né, o entendimento até a data em que é comemorado esse nascimento. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Quem teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria o anjo: como se fará isto? A Maria pergunta para o anjo. E visto que não conheço o varão, né? Olha aí. Agora, o que o anjo responde? Eu achei maravilhoso isso. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, né? Deus é maravilhoso, a sua palavra é maravilhosa. Olha só. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo traz a vida. O Espírito Santo descerá sobre ti. O que significa? Quem conhece a palavra de Deus sabe que o Espírito Santo é o próprio Cristo, né? O que foi que aconteceu? Então, o próprio Cristo, ele veio em espírito, foi colocado, veio para o ventre de Maria. Preste atenção. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, a virtude de Deus. E olha só, te cobrirá com a sua sombra. Olha aí, gente. Como foi o acontecimento do nascimento de Jesus que vocês vão comemorar aí só de hoje para amanhã? Que você nem sequer sabe como é que foi. Não, ele nasceu da virgem, só não, gente, mas como foi? Como foi que ele nasceu de uma virgem? Como é que ele foi para o útero daquela virgem? Está aqui escrito. Se você estudar a Bíblia, você vai ver, está aqui em Lucas capítulo 1, no versículo 35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer. O santo. Lembra lá que eu falei do testemunho que o líder pediu para a jovenzinha virgem, né? Que ela é virgem ainda, não conheceu nenhum varão, pediu para ela louvar, né? E ela foi orar, contando do Espírito Santo, qual era o louvor que ele queria que ela louvasse, e o Espírito Santo falou de o louvor, santidade ao Senhor. Olha aqui. Por quê? Porque esse Jesus é santo. E esse louvor ele pediu da jovem. Mas o líder não quis esse louvor, não quer. Ele quer um outro louvor que agrade as criaturas. Quando as pessoas vão comemorar esse nascimento, agradando as criaturas e não agradando o aniversariante. Lembra lá quando você faz a tua festa de aniversário? Você convida a família, você convida teus amigos. O que acontece? Nessa festa acaba vindo alguma pessoa que não agrada a você, ou seja, amigos, ou seja, até da própria família. Já não aconteceu isso no teu aniversário? De você fazer uma festa de aniversário e alguém te aborrecer, alguém não te agradar? Então, assim, é isso aqui que dentro do templo uns estará lá apenas para cultuar, mas outros estarão lá sem cultuar a Deus, mas estarão lá por causa de uma data comemorativa, apenas isso, comemorando o nascimento de Cristo.
mas não participando desse nascimento. Se você prestar atenção, como foi que Jesus foi colocado ao ventre de Maria? Através do Espírito Santo. Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, o que que acontece? Ele é colocado na tua vida, não no teu útero, mas no teu coração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por esse nascimento na nossa vida. Então, hoje, muitas pessoas vão comemorar o Natal, mas não tem Jesus no seu coração. Jesus não nasceu no seu coração, não tem virtude do Espírito Santo, não tem a presença do Espírito Santo. Vão adorar, vão comemorar da boca para fora, mas não vão comemorar em espírito e em verdade todos os dias. Passou o Natal, pronto, acabou a festa. Passou o Natal, não volta para o templo. Passou o Natal, louvado seja Deus, acabou até o amor, não é verdade? Passou o Natal, parou de ajudar as pessoas. Passou o Natal, parou de dar uma cesta básica. Passou o Natal, parou de visitar alguém porque é Natal. Uma irmã, ela estava falando, conversando comigo, que ela ganhou uma cesta básica. E ela disse que ficou alegre, mas sabe o que foi que ela disse para mim? Ela disse assim: o que eu quero de Deus é um emprego. Porque uma cesta básica só vai resolver naqueles dias. Ajuda. Mas ela disse: o que eu quero é um emprego. Ela disse: eu estou grata pela cesta básica. Ela ganhou 2 cestas básicas. E ela é mãe solo, né? Ela que sustenta as filhas dela, fazendo faxina, fazendo bico. É uma família que eu estou presente, né? Que eu estou presente ali também. E aí o que que acontece, gente? Ela disse: o que eu preciso, eu agradeço pela cesta básica, mas o que eu preciso é de um emprego, de um trabalho. Por quê? Porque ela trabalhando, ela vai ter a cesta básica todo mês para a casa dela. Ela não vai esperar um dezembro para ter uma cesta básica. Já pensou? Esses dias eu estava falando sobre isso, gente. As pessoas só querem matar a fome dos outros no Natal. As pessoas só querem lembrar das crianças no Natal. Eu vi vários vídeos de orfanatos, né, pedindo ajuda para fazer o Natal dessas crianças. Mas essas crianças só precisam ser alegres no Natal, gente. Essas famílias só precisam de ajuda porque estão desempregadas. Não é porque é preguiçosa, ela faz bico, eu conheço ela, conheço as crianças, participo da vida dela, sou presente da vida dela. Louvado seja Deus. Mas ela disse, sabe, ela agradece pela cesta básica, mas o que eu preciso é de um trabalho para sustentar todos os dias minhas filhas. Ela tem 2 filhas e para honrar meus compromissos, né? Louvado seja Deus. Então, ele disse aqui, ó, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti nascer será chamado filho de Deus. Preste bem atenção, quando você entrega a tua vida para Jesus, o que que acontece? O Espírito Santo passa a viver na tua vida, a viver na nossa vida. Então, quando ele vive na nossa vida, no nosso coração, não no nosso útero, mas no nosso coração, no nosso entendimento, que o Espírito Santo está em nós, sobre nós é descido o quê? A virtude do Altíssimo, a virtude na tua vida, a mudança de vida. Quantas pessoas aceitam Jesus da boca para fora, mas não foi de coração. E não houve essa entrega a qual o Espírito Santo está na sua vida e está mudando a sua vida. Se você olhar, a prática é mundana. Se você olhar, a prática é do mundo, não a prática daquele que tem a virtude do santo. É muito sério, né, gente? Como o líder que não aceitou, a jovem que orou pedindo para o Espírito Santo louvor, e ele não aceitou o louvor, santidade ao Senhor. Gente, pelo amor de Deus, alguém que se diz cristão, não se alegrar com louvor que fala da santidade do Senhor, que fala da reverência, da adoração ao Senhor, que fala que devemos ser santo como Ele é santo. Gente, Jesus está muito longe desse coração.
Porque ele disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Me lembrei lá do Salmo 91, que eu gosto muito desse salmo, de orar dentro dele, de orar na promessa que ele dá. Então, o que? A sombra do Altíssimo, pessoas que estão na sombra do Altíssimo, ela tem virtude do Espírito Santo. Porque as pessoas nem entendem o que a sombra do Altíssimo faz na tua vida. Apenas a pessoa acha que a sombra do Altíssimo vai apenas te proteger do mal. E não é isso, gente. A sombra do Altíssimo vai fazer isso aqui na tua vida. Pelo que também o santo que ele de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então, estar na sombra do Altíssimo é ter o Espírito Santo em sua vida. Estar na sombra do Altíssimo não é ter a proteção do mal. Preste atenção, nós como igreja, quantos já desceram a óbito? Quantos já morreram? Quantos dormem no Senhor, na verdade? Porque quem morre não é o que dorme. Morrer é uma coisa, dormir no Senhor é outra. Quem morre é aquele que não terá salvação. Quem dorme no Senhor é aquele que terá salvação. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele tem a vida eterna. E o que tem a vida eterna, ele dorme. E o que não tem a vida eterna, ele morre. Tá entendendo? Dá para nós entendermos que o Espírito Santo que habita na sua vida faça você entender. Louvado seja Deus, o que é o Espírito Santo na tua vida. Porque tem pessoas dizendo que tem o Espírito Santo, mas não tem virtude na sua vida. Tem o Espírito Santo, mas não santifica a sua vida. Tem pessoas que dizem que está cheio do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo na sua vida, porque fala em línguas. Porque rodopia, pelo amor de Deus, gente, eu nunca vi a gente ver uma igreja, que são poucas. Tem a igreja que é a igreja, e tem a igreja que não é a igreja, né? Por isso que há o joio e o trigo, a igreja, mas há aquela que imita a igreja. Porque o joio, ele parece com trigo. Então, há uma igreja que parece que é de Cristo. Há uma igreja que parece que é espiritual. Há uma igreja que parece que tem o Espírito Santo, mas não tem. Mas há uma igreja, louvado seja Deus, ao qual o Espírito Santo habita nela. Há uma igreja, louvado seja Deus, ao qual o Espírito Santo está transformando a sua vida, louvado seja Deus, agradecido. Damos para entender o que significa o nascimento de Cristo, o que significa, louvado seja Deus, ter o Espírito Santo na sua vida. Maria, para Jesus ir para o útero para estar no seu útero, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo, ele é o Espírito Santo. Ele veio estar no útero de Maria. Hoje, ele quer estar no teu coração. Não no teu útero, porque ele. Não no meu útero, não no teu útero. Por quê? Porque ele não vai mais nascer como um homem, como carne, como filho do homem. Ele não irá mais nascer assim. Ele já nasceu assim, como filho do homem, não é verdade? Então hoje ele não quer estar no útero de ninguém, ele não vai estar no útero de ninguém, mas ele, como o Espírito Santo, ele quer estar no nosso coração, ele quer nascer no nosso coração. Dá para entender isso, gente? Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus mostra as maravilhas. Então, esse nascimento que você vai comemorar, o nascimento de Cristo, ele não quer que você comemore o nascimento dele, ele quer nascer no teu coração, ele quer te encher do Espírito Santo, ele quer transformar a tua vida, ele quer, louvado seja, salvar a tua vida, louvado seja Deus. E agradecido, então, em pessoas que vão estar comemorando com comidas, com roupas, com bebida, com presente, com alegria, mas não teve ainda esse nascimento no seu coração. Lembra lá que as pessoas gostam de falar muito? Jesus só quer um coração. Ele só quer um coração a qual ele habita. Ele não quer um coração como o sepulcro caiado. Ele quer um coração em qual ele está habitando nesse coração. Louvado seja Deus, agradecido. Então, se ele habita no teu coração, há fruto dele na tua vida. A mudança de vida
A mudança de vida, a mudança de caráter, a conversão. Somos convertidos a cada dia, transformados a cada dia. O Espírito Santo está falando, não faz isso. Tu não precisa fazer isso, tu não precisa disso, tu não precisa compartilhar com isso. Uma irmã estava falando, né? Uma irmã, qual o Espírito Santo está na vida dela, o que que acontece? Ela está num lugar que eles querem agradar as criaturas, mas não querem agradar o Criador. E aí ela olha tudo aquilo, o Espírito Santo incomoda o coração dela, aí ela respeita o líder, ela não fala nada para o líder, ela não fala aquilo que o Espírito Santo está falando no coração dela. Aí o que que acontece? Ela sabe que não está certo, mas ela vai e participa para agradar os líderes, para agradar aqueles que estão na direção. Aí eu conversando com ela, então quer dizer que você vai agradar a criatura e não vai agradar o Criador? Então quem é que te salva? É o teu líder religioso? Ou quem te salva é o Espírito Santo que está na tua vida? Quem te salva é Jesus que está na tua vida. E tem muita gente assim, cheio do Espírito Santo, vendo que não é o Espírito Santo que está ali trabalhando, agindo, dirigindo aquele lugar, mas estão lá participando. Estão lá agradando homens. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É um povo que quer a verdade, mas não vive na verdade. É um povo que quer a verdade, mas não fala a verdade. É um povo que quer a verdade, mas não adora na verdade. Adora, é igrejas cheias para agradar os outros. Vamos fazer a dança tal, vamos fazer a ceia tal, de comidas e bebidas, vamos fazer a festa tal, vamos fazer a troca de presente. Tudo isso te agrada. Tudo isso nos agrada. Ganhar um presente nos agrada. Comer, né? Oh, meu Deus, é o tempo que mais a gente come. Não é esse tempo de Natal, final do ano. Não é verdade? Mas é o tempo que mais jejuamos. Se Jesus estivesse na terra. Gente, olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Quando Jesus estava na terra, ele passou tantos anos na terra, e me mostra na Bíblia que os discípulos comemoraram o aniversário dele. Olha para a Bíblia, pelo amor de Deus. Olha para a palavra de Deus. Jesus, ele nasceu, ele não morreu no mesmo dia, meu querido. Ele nasceu e ficou os anos da obra andando com os discípulos. E você não vê nenhum momento os discípulos comemorando o aniversário dele mais. A comemoração, os magos foram presenteá-lo somente naquele dia do nascimento. Mas os outros anos que ele ia fazendo aniversário, porque ele estava na terra, não houve comemoração, não houve festa. Louvado seja Deus. Houve o repartir do pão, que era a palavra. Houve o repartir do pão, que era a Santa Ceia. Mas as pessoas não olham para a Bíblia. E se olham, fecham os olhos. Tem gente que vê, mas finge que não vê. Não, não vamos ver, não. Porque senão a igreja vai ficar vazia. Senão a igreja vai ficar vazia. Não, não vamos ver, não, isso. É os religiosos. Se a gente for praticar o que a Bíblia fala, são poucos que estarão contigo. Mas se você praticar o que o mundo está editando, falando, mandando você fazer, terá uma multidão junto contigo. Muitos te acompanharão. Mas por isso que poucos acompanharam a Jesus. Eles vieram em busca de milagre, eles vieram em busca de cura. Mas seguir a Jesus, eles não queriam seguir, gente. Eles não queriam. Louvado seja Deus. Quando foi no dia da sua crucificação, eles gritaram: matai, né? Escolheram quem? Escolheram Barrabás. Escolheram Barrabás, não escolheram Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então entendemos e aprendemos. Se você estudar a Bíblia, se você examinar as Escrituras, não houve comemoração de Jesus todos os anos, não, de aniversário de Jesus. Não houve essa prática, não houve dentro da Bíblia essa prática de todo ano ser comemorado o aniversário de Jesus. Não há na Bíblia isso. O único dia que foi comemorado foi o dia que ele nasceu, não um outro ano. Né? Não, vamos aqui, Jesus, ele estava presente.
Os seus seguidores poderiam ter dito: Jesus, hoje é o dia do teu aniversário. Os seguidores, as pessoas daquela época, sabiam a data do aniversário de Jesus, mas não comemoraram. Agora, nós que nem sequer sabemos a data exata do nascimento de Jesus, estão aí comemorando. O meu povo peca por falta de conhecimento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não quer ler a Bíblia, não quer estudar a Bíblia, não quer buscar a Deus, não quer buscar as Escrituras Sagradas, mas querem fazer o que agrada aos homens. Não vamos fazer esse evento porque vai encher a igreja e não vai agradar a Deus. O que adianta encher a igreja e não agradar a Deus? O que adianta estar lá comemorando com comidas e bebidas? E o que adianta se não está, se Jesus não está no teu coração, na tua vida? Quando ele estiver no teu coração, na tua vida, tu vai adorar ele em espírito e em verdade todas as horas da tua vida. Tu não vai esperar a data do aniversário. Tu ama teu filho todos os dias. Tu ama tua filha todos os dias. Tu não ama teu filho só no dia do aniversário dele. Tu ama? Hã? E por que as pessoas só querem amar a Jesus, lembrar de Jesus, numa data que não é nem a data do nascimento dele? É apenas uma suposição, é apenas ali uma soma de datas, de épocas que pode ser, e ainda mesmo assim, ainda está longe, porque a data, olhando para os estudiosos, é o mês, não é mês de dezembro, não é. Vamos lá continuar. Então ele diz, pelo que também o santo que de ti nascer será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este o sexto mês, para que ele é chamado estéril. Porque para Deus nada é impossível, não tem nada impossível para Deus. Isabel era estéril e na velhice Deus abriu a madre e ela teve um filho. Louvado seja Deus, porque você sabe que Isabel, o seu marido era sacerdote, mas ele não tinha um filho. Então, ali, né, quando não tinha uma filha, um filho, na verdade, era considerado que a mulher fosse praticamente maldita. Era vista assim, como uma mulher seca, maldita, amaldiçoada por Deus, que não desse filho. Só que não era esse entendimento. Aí o que aconteceu? Deus pegou, deu um filho para Isabel na velhice. E ele pega e diz: Eis, né? Eis que, porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, gente. E o anjo ausentou-se dela. Maria disse para o anjo: Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É isso que nós precisamos, é dizer para Deus: Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Seja feita na minha vida a tua vontade. Não a minha vontade, não a sua vontade. Esse Natal aí é a vontade dos homens, não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, é a vontade dos homens. Querem agradar a criatura, mas não querem agradar o Criador. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Quem é que está lucrando? O comércio. Qual é o engano? Pessoas vão chegar contigo, vão te pedir perdão, mas o coração não te perdoa. No outro dia não vai mais falar com você. Nessa data, meu Deus, me perdoe, Feliz Natal, não é assim? É assim. As pessoas vão chegar com você, pessoas no teu trabalho, que você chega aqui e diz bem assim para mim: ore que eu estou sendo perseguida no trabalho. No dia da comemoração, ela se senta lá na comemoração, até te dar um Feliz Natal, mas o seu coração não te perdoou. O seu coração não te recebe. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tá entendendo, gente? Participando daquele evento, mas o coração querendo a queda dos seus amigos de trabalho, querendo a queda das suas amigas de trabalho, com inveja dos seus amigos de trabalho, com inveja, né, das suas amigas de trabalho. Então é assim, vai ter pessoas lá dentro do templo te desejando Feliz Natal, mas que tem inveja da tua vida.
E verdadeiramente é um Feliz Natal? E verdadeiramente é uma comemoração que Jesus quer? Se louvado seja Deus engrandecido. Ou é um grande engano? É, gente do céu, que o Senhor abra nossos olhos. E aqui, continuando no Lucas capítulo 2, fala assim: o nascimento de Jesus. Vamos encerrar aqui, né? Então, aconteceu naqueles dias que saiu um decreto, presta bem atenção, da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Isso, e escute, isso aconteceu, esse decreto. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o presidente de Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Preste atenção, porque era da casa da família de Davi. José era da casa da família de Davi. Aí, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Esse é o dia do nascimento de Jesus. Ali no primeiro capítulo, ele fala do nascimento de Jesus. Aqui no segundo capítulo de Lucas, ele continua falando desse nascimento. Preste atenção. E diz o quê? A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu o quê? Estando eles ali, se cumpriu o dia que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos, oh maravilha, Jesus, e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles estalagem. Olha aí, gente. Naquela época, era época de festa, né? Porque se você prestar atenção, numa época de festa, o que que acontece? Os hotéis ficam lotados. Até casas são alugadas, né? Então ele nasceu numa época de festa, numa data de festa naquele lugar. Só que não estavam festejando o nascimento dele. Só que não estavam esperando ele. E já tinham anunciado que viria o Salvador, mas não tinham anunciado que data seria. Se você prestar atenção nas Escrituras Sagradas, você sabe o dia que acontecerá o arrebatamento? Hum? Você sabe o dia que acontecerá o arrebatamento? Tenho certeza que quem estuda a Bíblia diz: não, não sabemos o dia do arrebatamento. Então significa o quê? Que no dia do nascimento do Senhor Jesus, as pessoas não sabiam o dia que ele iria nascer. Não é verdade? Sabia que ele iria nascer, sabia que seria naquele mês, mas não um dia. Não sabia? Uma mulher grávida, ela não tem o dia exato do nascimento do seu filho, ao menos que seja um parto cesárea, né? Ao menos que seja uma cesárea. Se for uma cesárea, ela sabe o dia exato. E ainda tem cesárea que não dá certo. Acaba a mulher tendo antes do dia da cesárea. Não é verdade? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O que que aconteceu? Então, eles estavam aqui, Jesus tinha nascido, e aí o que que aconteceu? Houve um sinal no céu que ele tinha nascido a quem? Aos pastores de Belém. Os perseguidores da igreja, que sabiam que ia nascer um rei, que ia nascer um salvador, eles não sabiam, eles já estavam levantando o decreto para matar a Jesus. Eles já estavam levantando esse decreto para quê? Para matar a Jesus. Eles não queriam que Jesus crescesse. Eles não queriam, porque eles temiam que Jesus veio para reinar no mundo, né? Jesus veio para trazer o reino do céu. Jesus não veio para reinar no mundo, ele veio para trazer o reino do céu. Os pastores de Belém, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. Porque lugar de pastor é no campo, não é nas festas, é no campo. E aí o que que aconteceu? Que eles, por estar no campo, eles aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Olha aí você me pergunta por que que eu fico na madrugada, né? Porque tem que guardar o rebanho de quem? Do Senhor.
do Senhor, louvado seja Deus. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou. Isso aconteceu no dia do nascimento do Senhor Jesus. Prestem atenção pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nasce no teu coração, a glória do Senhor te cerca, a glória do Senhor está sobre a tua vida. E para Jesus nascer no nosso coração, nós temos que recebê-lo. Você vai estar comemorando de 24 para 25. Você vai estar desejando Feliz Natal, mas você tem que deixar Jesus nascer na tua vida. E quando você recebe Jesus na tua vida, o que acontece? A glória do Senhor vai estar na tua vida. A virtude do Senhor vai estar na tua vida. Dá para nós entendermos isso, gente. E aconteceu isso que eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. Hoje que as pessoas não têm mais é temor. As pessoas não têm respeito por esse Jesus que elas vão comemorar. Vão comemorar Jesus no álcool, nas drogas, na comida. Não é no jejum, não é na oração, não é com a presença do Espírito Santo. Não é querendo o louvor que o Espírito Santo quer que seja louvado. Como esse líder não aceitou ser louvado, santidade ao Senhor. Olha aí. Preste atenção. E ele disse: Não tem mais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Então, o nascimento de Cristo é motivo de grande alegria. E tem gente que diz que tem Jesus, mas não tem uma grande alegria, gente. Precisa do álcool, precisa da comida, precisa de roupa nova, precisa de presente para ter alegria no Natal. Mas eu quero dizer para você que você não está precisando de comidas, de banquete, você não está precisando de roupa nova. Nesse dia, você não está precisando de presente. O que você precisa, louvado, é do Senhor Jesus no teu coração. É da alegria que não é comprada, mas é da alegria que é dada por Ele. Louvado seja Deus. Pois eis que aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, mas nem todo o povo receberam. Não é verdade? Então, o nascimento de Jesus foi para a alegria de todo o povo, mas nem todos o recebem. Nem todos. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo. Ele fala aqui, vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo, mas ele não fala a data. Ele poderia ter dito, nasceu hoje, 10 de fevereiro, o Salvador. Ele não escreve, você não encontra a data do nascimento do Senhor Jesus. Por quê? Porque não encontra a data do arrebatamento. E também por quê? Porque hoje, louvado seja Deus, pode ser a data do nascimento de Jesus na tua vida, no teu coração. Tá entendendo? Então, louvado seja Deus engrandecido. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Então, muitas pessoas olharam para Jesus e achavam que ele ia nascer, louvado seja Deus, num lugar pomposo, né? Porque crente gosta disso. Se você não tem uma casa boa, as pessoas dizem que Jesus não está na tua vida. Foi isso aqui que aconteceu. Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu no estribo, nasceu nesse lugar que não era lugar para um filho, para um rei nascer, né? Então acharam que ele não era o filho de Deus. Tem pessoas que olham para você, você não tem uma casa própria, você é uma serva de Deus, um servo de Deus, porque você não tem uma casa própria, as pessoas dizem que você não é de Deus. As pessoas dizem que Deus não está na tua vida. Louvado seja Deus. E esse povo aqui, ele era por isso que eles achavam que ele não era o rei, né? Louvado seja Deus. Preste atenção. E aí a glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu o quê? Assustando-se dele, os anjos para o céu disseram-lhes os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E o que aconteceu? E foram apressadamente e acharam Maria e José. Esses pastores foram até Belém, dirigido pelos anjos, né? O anjo veio e falou com eles. Aquilo que o anjo fala conosco acontece, se cumpre, é verdadeiro.
E aí o quê? E foram apressadamente e acharam Maria e José. E o menino deitado na manjedoura, e vendo, o divulgaram. Eles divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que ouviram se maravilharam. Gente, a gente está aqui divulgando para que Jesus nasça no teu coração e as pessoas não se maravilham mais. As pessoas não querem Jesus na sua vida. As pessoas querem que Jesus abençoe sua vida, mas elas não querem Jesus na sua vida. As pessoas vão comemorar daqui a pouco, mas essas mesmas pessoas que vão comemorar não querem que Jesus nasça na sua vida. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Jesus, quando nasce no nosso coração, o que foi que aconteceu? Ele nasceu no ventre da Maria, o Espírito Santo, não foi? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz Jesus nascer nos nossos corações. E quando ele nasce no nosso coração, a virtude, a mudança de vida, a santidade ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo é santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando habita na nossa vida, ele transforma, ele limpa a casa, né? Lembra lá daquela passagem que quando nós entregamos nossa vida, o que que acontece? Ele limpa a nossa casa, aí os demônios saem, as sujeiras saem, aí o que que acontece? Os demônios querem voltar para nossa casa, eles querem voltar para o nosso coração. Aí o que que acontece? Ele vê a tua casa ordenada, ele vê a tua casa limpa, aí ele vê que a tua casa está limpa, então o que que ele faz? Ele volta, ele bate em retirada, ele não pode entrar mais no teu coração, porque o teu coração está sendo limpo, lavado pela palavra todos os dias. Todos os dias. Por isso que somente a palavra liberta. A gente pode expulsar o demônio em nome de Jesus, mas se não tiver estudo, acompanhamento da palavra, a pessoa ainda não está liberta. Apenas o demônio foi expulso naquela hora. Tem que ter vida da palavra, tem que ter vida com Cristo, tem que ter vida com o Espírito Santo, tem que ter separação. Santificação é separação. É separar do profano para o santo. Não, é separar das práticas que te sujam. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por isso que a palavra nos limpa todos os dias. Então, o que vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Ontem eu estava orando e falando para Deus, oh Deus, como Maria viveu ao lado de Cristo. Né? Cristo vivia fazendo a obra na terra, o filho de Maria na terra. Ele vivia fazendo a obra, levando o evangelho. Desde menino, Maria procurava, Jesus estava lá, pregando para os doutores, né? Eu fico imaginando, eu digo, Senhor, como era a vida de Maria contigo. Como era, a Maria te acompanhava no evangelismo. Maria te acompanhava, eu fico imaginando, né? Louvado seja Deus, engrandecido, porque Maria, depois de Jesus, ela teve mais filhos. E tanto é que esses filhos não receberam Jesus. Esses filhos, eles ainda não tinham muito, eles mesmos ainda não tinham ainda uma concordância com Jesus, né? Isso tudo está escrito aqui na Bíblia, gente, que eu estou falando. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus. A Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Entendemos e aprendemos? Aí depois continua, né? Jesus foi apresentado no templo. Jesus foi apresentado no templo. E ali, né? Ele era esperado por Simeão, né? Para apresentá-lo. E Simeão só seria recolhido depois que ele apresentasse o Senhor no templo. Por isso que você tem que levar a tua criança para ser apresentado no templo. O líder pega o teu bebê e apresenta no templo, porque o próprio Jesus foi apresentado no templo. Hoje as pessoas nem querem estar no templo, né, gente? Querem estar nas lives, querem estar nos cultos online, né? Querem estar nos cultos online, mas não querem mais ir para o templo. Mas hoje, muitos templos vão estar cheios, dizendo que estão comemorando Jesus. Depois de hoje, vão voltar para as lives, vão voltar para os cultos online.
Hoje, muitos templos vão estar lá, fazendo a aparência, né? Mantendo a aparência de religiosos. Vamos lá no templo. E vão sair do templo e depois vão viver, passou a data. Quando é a data do teu aniversário, você é bastante lembrado no dia, não é verdade? Você ganha presentes, você ganha homenagem, não é isso? Você ganha um almoço, você ganha alguma coisa no dia do teu aniversário. Depois que passou a data, as pessoas não falam mais do dia do teu aniversário. Só quando chegar a data de novo, aí vão lembrar de novo do teu aniversário. É assim que tem pessoas vivendo. Quando chega 24 para 25, lembro de novo que Jesus nasceu. Depois que passar, eu estava orando, Senhor, depois que passar disso, esse povo não vai continuar te adorando. Esse povo não vai continuar na tua casa. Não é verdade, gente? É verdade. É esses mesmo que vão encher o templo, que vão fazer culto no lar, na família, porque é dia de Natal. Depois não vão mais fazer culto na família. Esses mesmos que vão fazer essa reunião na sua família, né? Porque é Natal. Depois não vão mais fazer essa reunião na família. Não vão fazer mais esse culto na família. Esse culto na igreja, não vão mais para o templo. Muito comércio. Tão claro, que essa data eles usaram para o comércio. Por quê? Porque quem é que é preocupado com o comércio? Quem é que ofereceu o dinheiro? Foi Satanás que ofereceu a riqueza do mundo. Então as pessoas usam essa data para ter ali o seu lucro, né? Nessa data, o seu lucro. Jesus ele não veio para te dar lucro. Jesus ele veio para te salvar. Jesus ele veio para te libertar. Jesus ele veio para mudar a tua vida espiritualmente. Louvado seja Deus, engrandecido, porque quando a tua vida muda espiritualmente, você pode prosperar, que você não vai deixar de adorá-lo. Às vezes as pessoas deixam de adorar a Deus somente porque conseguiu um emprego. Porque conseguiu um emprego, não mais tem tempo para orar, não tem tempo para Deus, não tem tempo para buscar a Deus na sua casa, não tem mais tempo. Por quê? Porque conseguiu um emprego. Louvado seja Deus. Então, essa foi a